Bom dia a todos, tudo bom? Estamos aqui de volta com mais um Fala Colunista, aquele lugar onde todos os nossos colunistas vêm aqui falar um pouco mais sobre as colunas que eles fazem aqui para o nosso interesse nacional, para o nosso site de política internacional. E muito obrigado por estarem aqui. Hoje eu vou receber a Laura Weisbich, que é cientista política, diretora adjunta do Instituto Igarapé, afiliada à Said Business School da Universidade de Oxford, onde ela foi professora. Bom dia, Laura, tudo bom? Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Que bom. Então, hoje a gente está aqui para falar do seu último texto, né, que é sobre esse multilateralismo que tem no mundo e que está basicamente derretendo, né? Que está tendo uma mudança muito forte no contexto global. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do texto, depois a gente parte um pouco para falar um pouco sobre esse multilateralismo que você citou tanto lá, as mudanças que está acontecendo e todas as mudanças no mundo que estão fazendo esse multilateralismo liberal desde 1945 mudar tanto. Tá ótimo. Bom, eu peguei um gancho nessa última coluna, eu peguei um gancho de duas cartas, são o que eu chamei de cartas ao multilateralismo. Foram duas cartas publicadas, as duas no mês de março, então bastante recente, as duas assinadas pelo Brasil, uma delas não só pelo Brasil. Nessas cartas, então eu vou dizer quais que são essas duas cartas, né? E aí eu adentro o cerne ali da coluna. Uma dessas cartas é a carta do presidente da COP, o embaixador André Correia do Lago, na sua condição de presidente da COP30, que vai ser no Brasil em novembro, e ele faz a sua primeira carta. Ao que parece, os presidentes da COP se comunicam por cartas, é um negócio bem interessante. Uma cartas à comunidade internacional, e essa foi a primeira carta dele, onde ele se apresenta, mas ele também dá uma visão, né? Uma grande panorama de visão, de programa, de ambição também do âmbito da presidência brasileira da COP. A outra carta é uma carta que foi assinada a seis mãos. Presidente Lula, o presidente da Espanha, Rafael Sanches, e o presidente. Desculpa, não, Rafael, Pedro. Pedro Sanches. Tudo certo. E o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. E nessa carta, que esses três presidentes então assinam, cada um deles, em 2025, está sediando um evento importante da nossa agenda multilateral. Um deles é a própria COP30, que eu mencionei, que é o Brasil. A Espanha está sediando uma conferência das Nações Unidas sobre financiamento para o desenvolvimento. E a África do Sul é a presidência do G20, em 2025. Então, eles assinam essa carta conjunta a seis mãos, em que eles fazem um apelo, cada um, né, no âmbito da conferência temática que está sediando, um apelo, um chamado à cooperação internacional. E esse mesmo chamado a gente vê na carta, no espírito da carta do embaixador Correia do Lago, para um chamado à cooperação internacional no âmbito das negociações sobre mudança do clima, né, que enfrentam talvez o seu período mais difícil, e aí a gente pode abrir, vamos dizer, essa é a tônica, né? A tônica por que cartas que chamam, né, que conclamam a comunidade internacional a continuar cooperando nesse atual contexto, e aí o contexto maior, né, a intertextualidade ou a resposta dessas cartas, o diálogo que essas cartas estão fazendo é com um multilateralismo que, como você mencionou, derretendo, com ameaças também, um multilateralismo com questões, né, estruturais, com problemas estruturais, enfim, com agendas de reforma já persistente há bastante tempo, mas também um contexto específico em que novas lideranças, sobretudo nos Estados Unidos, fazem ataques, né, explícitos às construções multilaterais, inclusive construções que os Estados Unidos foram protagonistas, né, no desenho da arquitetura do sistema multilateral. Então, é nesse contexto que eu faço essa brincadeira, digamos, com cartas ao multilateralismo, e eu explico um pouco, não só esse momento interessante em que lideranças não óbvias, eu vou chamar assim, não convencionais, é, assumem papéis de protagonismo em diferentes fóruns, em diferentes contextos, e essas lideranças, muitas delas são do sul global, né, de países em desenvolvimento, são um certo bastião da resistência, chamar assim, né, ou a salvaguarda do sistema multilateral, imperfeito como ainda tem países que querem lutar por ele e também querem protagonizar, né, de novo, que não é só talvez uma coisa altruísta no sentido de
lutar por um sistema, né? Não é só solidariedade internacional, não é só altruísmo, um, um interesse em proteger o sistema tal como ele existe, mas pelo contrário, é também protagonizar agendas de reformas, e cada país, obviamente, tem o seu interesse em alavancar certas reformas nesse sistema que é necessário, mas imperfeito para muitos dos países, inclusive esses que eu mencionei, né? Então, É, essa é um pouco a tônica da coluna. eu entendi. Foi por aí mesmo que eu pensei o artigo. De forma que eu queria muito que você me dissesse um pouco, na verdade, quais são esses atores. Porque a gente já citou aqui a Espanha, já citou aqui o Brasil, já citou aqui a África do Sul, mas eu imagino que tem outros atores nesse mundo, nesse espectro político, que querem ou destaque efetivamente querem um deal melhor para o mundo se desenvolver. Como você mesmo destacou lá no artigo, a gente está tendo problemas sérios hoje com déficit de financiamentos, problema de dívidas, de capital para investimento, principalmente em países em desenvolvimento. Na verdade, os países em desenvolvimento o dinheiro deveria ir para esses países onde o retorno, teoricamente, é maior. Mas o que a gente vê hoje é um fechamento dos mercados nacionais mais desenvolvidos que atraem muito capital. E estes mesmos mercados veem isso como necessidade, né? Então, o que você vê? Quais são os agentes dentro desse mundo? A gente nem precisa falar do Donald Trump agora, a gente pode deixar para falar do Donald Trump depois, porque o Donald Trump vai chegar aqui em algum momento, como ele chegou no mundo nos últimos 3 meses. Mas eu queria deixar você falar um pouco sobre esses atores mais especificamente, e quais são os atores que você acha mais importantes, que você acha que vão se destacar mais e como. Acho que tem um conjunto de atores. Alguns deles são. Eu vou começar, na verdade, talvez até me focar mais nos atores estatais, né, nos estados. É, e aqui a gente está falando de um conjunto de atores, de estados grandes ou pequenos, estados que já protagonizaram momentos da nossa história e inclusive eu até mencionei, né, a Espanha que está aqui sediando uma das conferências importantes que eu menciono esse ano. Bom, a Espanha foi uma potência colonial. A Espanha, num outro mundo, né, era um É dos a atores, era o maior centro do potência mundo. mundial, né? Exato. Então, assim, mas que hoje tem um tamanho bem diferente. Hoje, né, é um estado considerado pequeno dentro da União Europeia, ou então médio, mas com certeza não necessariamente um grande protagonista. Da mesma forma, a gente tem, né, um conjunto de países, outros países em desenvolvimento, alguns deles as grandes economias emergentes, como você mencionou, e aqui não só o Brasil, a China, a Índia, também os países do Golfo, a Indonésia, mas eu também acho que tem protagonismos México. É interessante que a gente vê também nas diferentes agendas temáticas, é um protagonismo de pequenos estados. E então, por exemplo, na agenda ambiental climática, né, sobretudo a climática que eu acompanho bastante nos últimos tempos, é o protagonismo das pequenas ilhas. Se você pensa o que é Barbados, né, hoje na discussão sobre Barbados, né, uma ilha do Caribe e ao mesmo tempo com uma presidência muito ativa e com uma diplomacia presidencial muito ativa que conseguiu capitanear toda uma discussão sobre a relação entre dívida pública externa e financiamento climático, né? E como é que como equacionar essa necessidade dos estados de conseguir de ter espaço fiscal para fazer todas as reformas, né, de transição ecológica, enfim, e também são estados muito vulneráveis pela questão das mudanças climáticas, porque os estados insulares são os mais atingidos, sem espaço fiscal para realizar grandes obras de infraestrutura, endividados, então ainda com um espaço ainda mais reduzidos. Então, toda uma discussão muito interessante sobre inovação político, econômico, financeira, vindo de estados como Barbados, né, que capitanearam uma iniciativa chamada Iniciativa de Bridgetown, por exemplo.
É, então, assim, só para dar uma pincelada, o que a gente vê hoje são um conjunto de estados, e aqui eu estudo o Sul Global, a cooperação Sul-Sul, então eu gosto muito desse tema do Sul no multilateralismo. Fala pra gente os Então, do Sul. Os do Sul é o que, na verdade, são os que mais me interessam. Afinal, eu torço global. exato, exato, eu também. Pois é. Então, Então, me interessa pensar aqui, né? Obviamente, eu sou uma brasileira que estuda política externa brasileira também, então me interessa pensar o protagonismo diplomático, as inovações que vêm do pensamento brasileiro, das políticas públicas brasileiras que são, né, difundidas, ou da própria diplomacia brasileira, o papel do Brasil no mundo, mas também como que esse Brasil dialoga e se coloca como um ator de soluções, né, de proposição de soluções. Num conjunto maior de atores que também estão pensando soluções para problemas específicos. E aqui acho que é importante, talvez assim, para que fique bem claro para os meus leitores, não tem. Eu trabalho com política externa no sentido de interesses e, né, interesses e ideias e solidariedade, né? Tem um projeto normativo e tem um projeto de interesses, e essas coisas aqui caminham juntas. Esses países, quando protagonizam iniciativas, não são muitas vezes, É de né? Não graça. protagonizam só pelos outros, ou não vem de um altruísmo É, necessariamente, vem também de um lugar, de uma percepção de que ou essas iniciativas podem nos beneficiar, num mundo diferente, né? Se essas iniciativas prosperarem, nós seremos beneficiados, seja simbolicamente por ter proposto uma iniciativa, seja materialmente, porque essa iniciativa, né, nos traz algum benefício. Mas também tem um aspecto normativo, e esse aspecto normativo é importante no sentido, na crença de que o multilateralismo ainda é um espaço, né, que a concertação de países ainda é um espaço onde há solução, onde a gente pode construir soluções, inclusive que nos beneficiam como país, beneficiam os nossos cidadãos. Então é interessante pensar nesse caso aqui, eu menciono pincelo, né, alguns é. países que participam, eu foquei na África do Sul, na, África do na, Sul, Espanha e na Brasil. Espanha e no Brasil. Oi? África do Sul, Espanha e Brasil. Isso. Eu foquei nisso. Tem um elemento aqui enfim, tem um elemento de protagonismo no sentido de, bom, as presidências do G20 são rotativas, não necessariamente a África do Sul pediu para. O Brasil se Tá lá. voluntariou para ser presidente da COP, mas a África do Sul, a presidência é rotativa, tal como o Brasil é. Mas aí o que você faz quando você tem aquela expressão, né, do multilateralismo, quando você está com a caneta na mão? Quando a caneta está contigo, como poder de definir a agenda, então aí vem um protagonismo. E aí vem um espaço político normativo, de você colocar agendas para o mundo e aí ser inovador, propositivo ou inclusive crítico. Eu acho que uma parte dessa discussão que é muito interessante, com essa leva de presidências do G20 do Sul, né? A gente teve Indonésia, Índia, Brasil, termina com a África do Sul, uma leva de presidências da COP também do Sul, Egito, os Emirados, o Brasil, o Azerbaijão. Isso que eu ia falar. O próprio Aqui a gente tem. Azerbaijão é sul global, por mais que esteja no norte, continua sendo sul Então global. É um país periferia. a gente está num contexto interessante em que há não muito tempo atrás, quase todas as conferências eram só nos países europeus ou nos Estados Unidos, no Ocidente, né? E isso, né, assim, acho que eu, inclusive, gostaria de ser um aluno para recomendar, né, uma tese de doutorado, uma tese de mestrado sobre isso. Super interessante, mas na verdade hoje a gente tem capacidade diplomática e vontade diplomática para liderar processos internacionais. E não é só secretariar processos internacionais, é também colocar ideias, né, e conseguir alavancar consensos. Então a gente está vivendo um mundo interessante. E esse mundo coexiste com uma dissolução de estruturas tal como a gente conhecia. A gente Entrando também nessa, coexiste com outras coisas, né? Um velho mundo também está ruindo. isso, entrando nessa questão, né, que aí é o wrecking ball, né? A bola de destruição que está sendo a eleição do Donald Trump em cima de um mundo que está aí desde 1945. Em 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, você criou um sistema mundial ali específico com atores muito específicos. E é muito específico mesmo, assim, dá para contar nos dedos de uma mão o número de atores que tem esse mundo, que era a União Soviética, os Estados Unidos, a Europa e, por um acaso,
veio a ser a China depois, e olha que foi por um acaso mesmo, porque podia ser qualquer outro país, ali no quinto, na quinta posição do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, e ninguém ia achar, ela ia estar fora do Conselho de Segurança da ONU e sendo o que é, né? E aí eu queria te perguntar, assim, o que que é o efeito Donald Trump na presidência dos Estados Unidos? E eu fico super interessado por uma questão pelo meu lado, né? É, Primeiro, a questão de diversificação de meios de pagamento que você estava colocando, se o dólar, porque o Donald Trump está tentando desvalorizar o dólar para atrair, enfim, para alguma coisa, mas diz ele que para atrair a indústria de volta para os Estados Unidos, e está se negando a fazer investimentos americanos fora dos Estados Unidos, que foi sempre uma arma americana muito forte. E aí, é assim, quem é que vai pegar essa arma? Porque é uma arma. É a arma. É um grande apoio que você ganha quando você consegue ter a caneta, como você disse, quando você consegue ter influência em cima de alguns países, né? De todos os países, ou de uma série de países. Então, os Estados Unidos está agora saindo desse processo. Como é que você vê como é que você vê a saída? Primeira coisa. E como que você vê o mundo indo? Para onde é que o mundo está indo? Quem são os atores que vão tomar essa posição? A Europa está pronta para tomar essa posição? A China está pronta para tomar essa posição? O Brasil tem como pegar alguma coisa? Vai virar multipolar, aquela coisa do o Brasil vai começar a ajudar um ou outro aqui, enfim. Bom, eu acho que, como um boa analista, eu sou obrigada a pensar essa sua resposta fazendo a seguinte provocação. É preciso olhar para o que a gente está vendo hoje com duas lentes combinadas. Uma lente que é, vou achar aqui, mais estrutural, de processos estruturais, de mais longo prazo, é o filme, e a lente da conjuntura, que é a foto. Então, os processos estruturais, os processos estruturais, eles começaram antes de Trump, né? A foto que a gente está vendo é a destruição provocada pela eleição de Donald Trump. E com o que vem com isso, né? Com o choque, com o desmonte de certo, com a incerteza, primeiro com o choque, depois com a incerteza em relação a quais vão ser as ações efetivas, para além da retórica, e depois com o anúncio de um desmonte que se vê evidente, sobretudo pela, né, ausência de financiamento de certas estruturas, elas vão se desmantelar. Para não dizer de coisas que a gente ainda não viu, né? Quando os Estados Unidos vão lutar por dentro para mudar mandatos ou disputar agendas políticas a partir de uma ideologia ali do governante da vez. Mas essa é mais a foto. O que eu queria salientar são os processos estruturais, e que esses já estavam ocorrendo antes de Trump. Um deles é a desocidentalização do mundo e das relações internacionais. Esse processo não é de hoje. E não é de ontem, e não é da primeira eleição do Trump, né? No fundo, enfim, aí os acadêmicos adoram debater quando começou, se foi 2001, tem um grupo ali que acha que é 2008, né? Vou bater A com Olimpíada da 2008, que é China, a quando a crise. China se abriu. Isso, poderia ser na década de 90 também, no comecinho de 2000. É, eu gosto de 2008, pelo menos para as minhas temáticas são interessantes ali a crise de 2008 financeira. De qualquer maneira, a gente pode somar tudo isso, então vamos dizer, a desocidentalização também marca talvez um fim da curta hegemonia dos Estados Unidos, né, do pós-Guerra Fria. Eu estou dando dois passos para trás, mas você vai entender. O fim da Guerra Fria, a hegemonia norte-americana, acadêmicos falando sobre o fim da história, né, a aceleração da globalização, né, o liberalismo. Bom, tudo isso sobre a égide dos Estados Unidos. Este mundo durou pouco, né? Esta hegemonia americana durou pouco. Que seja uma década ou 15 anos, ela não durou mais que isso. Depois disso, a gente já tem os acadêmicos debatendo se acabou em 2001, se acabou em 2008. E o que a gente está vendo desde então é um processo progressivo de desocidentalização ou o fim da hegemonia americana, né, o declínio, e a multipolaridade. Essa multipolaridade, por um lado, ela é desejada por certos atores, inclusive o Brasil, que desejam acelerar justamente
né, a redistribuição de poder, ou o reconhecimento de que o poder já está redistribuído, e que esses outros polos são importantes, talvez, de novo, né, com diferenças e assimetrias entre eles, mas que são polos importantes. Então, tem esse processo e tem muitas agendas de reforma. E aqui, não dialogando não com a multipolaridade, mas é a relação entre a multipolaridade e o multilateralismo. Porque o multilateralismo, tal como ele foi construído a partir dessa constelação de poder que você mencionou, não só o P5 ali do Conselho de Segurança, mas também o poder de agenda e o poder financeiro dos Estados Unidos de construir instituições. E instituições, muitas delas que foram muito interessantes. Ninguém aqui está dizendo, né, que não. Ninguém aqui está Instituições jogando mundiais, né? instituições Adotaram, mundiais, com foram adotados pelo mundo inteiro. Claro, e que outros países também disputaram por dentro, renegociaram as regras, fizemos partes, alguns com mais críticas, outros com menos críticas, outros com críticas construtivas. O Brasil sempre foi um país que teve críticas, mas sempre esteve dentro, preferiu estar dentro do que fora. Então, assim, a agenda de reforma já é uma agenda de algumas décadas, talvez duas, fortemente capitaneada por países como o Brasil e outros, né, outras economias emergentes que se sentiam um pouco representadas na arquitetura existente. E aí é interessante, porque a China, obviamente, estava representada na arquitetura de segurança, no Conselho de Segurança, mas não está devidamente representada nas instituições de Bretton Woods, né? Então, tem outros espaços que a China, e por isso os BRICS, né? Então, a gente entende, não dá para esquecer desse filme. Esse filme que nos permite entender por que que os BRICS entraram nessa conversa, lá em 2006, 2009, e como a gente chegou até onde a gente chegou. Hoje, então, tudo essa longuíssima introdução para dizer, tem uma parte, e eu escutei bastante isso, eu estava em Washington nas reuniões do Banco Mundial, as reuniões de primavera do Banco Mundial FMI na semana passada, e eu escutei bastante uma conversa, tinha muita incerteza se os Estados Unidos iam decidir sair das instituições, né? E ao que parece, eles não vão sair das instituições, eles vão permanecer, ainda que, obviamente, tenham cortes de financiamento, de aportes, vão permanecer. Isso significa que eles vão disputar dentro as suas agendas, vão tentar impor a sua visão de mundo, as suas preferências, como sempre fizeram, mas agora com uma agenda muito mais radicalizada, né? Então, tinha uma discussão, de novo, eu acompanho bastante a questão climática, tinha uma discussão de que, olha, bom, a agenda de reforma nas instituições de Bretton Woods sempre foi uma agenda de reforma. E sempre foi um desejo do governo brasileiro, por exemplo, de outros. Hoje, o que está posto aqui é uma outra reforma, é uma reforma liderada por Trump. E aí cabe ao Brasil e outros parceiros disputar essa agenda de reforma. Pode ser, talvez, uma oportunidade para alavancar certas reformas. Porque por muito tempo a própria agenda de reforma ficou travada, travada pelos Estados Unidos, né? Que tinha o poder naquelas instituições. Então, a gente está numa conjuntura interessante, também de oportunidade para alavancar certos temas, justamente porque se o sistema está ruindo e tem instituições que vão ter que se reformar de qualquer maneira, até por uma pressão financeira, talvez seja a oportunidade também de priorizar ou repriorizar certos temas. E aí, porque eu acompanho a agenda climática, ficou muito evidente que o negacionismo do Donald Trump nessa agenda, ele não é compartilhado por todos os países do mundo, né? Os Estados Unidos se retiram do Acordo de Paris, o Milei também se retira, mas assim, A Argentina, por mais que seja uma economia relativamente grande, é uma economia menor, né? Não é uma economia europeia grande, que puxa a União Europeia com ela, né? Não, exato, a não é União Europeia não se retirou, isso. A muitos dos países do China Sul não se está retiraram. lá E hoje o sistema, né, comprando. as negociações climáticas são as mais dinâmicas do sistema ONU. São as negociações em que tem energia política, né? Que tem. É E isso, faz tem muita interesse. E diferença, por causa faz muita da diferença. energia. A E, energia está ali. A gente está exato, discutindo, ali não está se discutindo só clima, está se discutindo exato, a energia, economia, uma coisa, sociedade. são coisas fundamentais no nosso dia a dia. Então é interessante para dizer assim, é claro que tem um efeito, e eu não estou diminuindo o efeito, sobretudo outra agenda que eu pesquiso, que é a agenda de desenvolvimento.
o fim da Agência Bilateral Americana de Ajuda ao Desenvolvimento, a USAID, é uma catástrofe. Nessa forma, nesse formato, é uma catástrofe. Quer dizer, de um dia para o outro, programas foram cortados, agências das Nações Unidas perderam seu financiamento, estão mandando pessoas embora. E isso é um efeito cascata, né? Países Porque cada inteiros uma das. perderam uma quantidade enorme de financiamento que não tem de onde tirar. E países que E de um são dia para o muito outro. pobres, então não tem de onde é, tirar mesmo. Não é, ah, tira então vai ter um daqui, tempo de funciona. Não. adaptação. Vai ter um tempo de adaptação. Inclusive, mas tem conversas interessantes. Eu acho que essas conversas, pelo menos no campo do desenvolvimento, é, não tô, de novo, minimizando o efeito, mas são conversas interessantes, sobretudo conversas a respeito da dependência da ajuda, né? Muitos países que são muito dependentes da ajuda, sobretudo países no continente africano, de repente se vem falando a gente não poderia ter deixado tanto do nosso sistema, né, uma parte tão vital do nosso sistema de saúde, dependente dessa terceirização a partir da ajuda externa. A gente precisa conseguir, né, e aí vem mobilização doméstica de recursos, capacidade de recolher imposto, decisão programática, política. Então, assim, esse empoderamento do próprio debate sobre desenvolvimento no âmbito doméstico nos países africanos é muito interessante. Se isso vai, né? E é um pouco, porque com o choque, né, algumas lideranças perceberam que tem que fazer tomar outras decisões e encontrar outras alternativas e pensar programas de políticas públicas de uma outra maneira. Então, o mesmo para, né, financiamento climático, eu acho que a gente está num momento de criatividade. Não é um momento fácil, mas é também um momento de renegociar certos contratos sociais, né? Estado-sociedade, estados no âmbito internacional, a relação entre mercado e Estado, né? Qual que é o papel das finanças públicas, qual que é o papel das finanças privadas. Então, acho que tem debates interessantes aqui que o Trump está gentilmente nos oferecendo como oportunidade para alavancar certos debates interessantes. Mas eu acho que a gente vai viver um mundo absolutamente instável, e a gente tem que estar preparado para isso. E, por outro lado, a gente vai ver muitos países tentando projetar liderança, né? Às vezes vazia, às vezes com conteúdo. Eu tô bastante positivamente impressionada com o governo brasileiro na liderança da COP. De novo, é o regime que tem mais energia hoje política, é o regime que funciona, é muito contencioso, e o Brasil assume uma presidência. Enfim, decidiu ser presidência da COP antes de saber o resultado da eleição, mas assume uma presidência em que o maior emissor de gases de efeito estufa se retira novamente do Mentira, acordo e que precisa inovar. E o governo brasileiro está tentando inovar para criar esse mutirão, né? Usando as palavras de novo da carta do embaixador André Correia do Lago. E inovando em muitos sentidos, em repensar, trazendo ministros das finanças para trabalhar junto com o clima, porque, de novo, clima não é só meio ambiente, clima também é economia. Muito interessante, né? A partir da experiência do Brasil, no G20. Então, assim, eu acho que a gente sempre pode olhar, a gente pode e deve olhar para a destruição, para o desmonte, para os efeitos desastrosos de uma presidência Trump, mas a gente também precisa olhar, a partir daquele filme que eu falei, né, da estrutura, das questões mais estruturais, dos processos de mais longo prazo, olhar também as oportunidades de países que estão gastando capital diplomático, né, para pensar soluções para articular com outras pessoas. E é claro, se for uma vitória multilateral, é uma vitória para o partido político que está no governo, né? Então, eles têm interesse a que dê certo, eles não têm interesse em sabotar o projeto da COP. projeto geral de E, um e o mesmo para, uma né? nova ordem mundial, digamos assim, um novo, Exato. E a mesma novo para a mundo. liderança da Espanha, da África do Sul, né? O sucesso deles diplomático também reverte em bônus político doméstico. Então, assim, temos bastante, muitos elementos para entender por que que esses países estão operando, estão resolvendo proteger, né, a cooperação internacional e o multilateralismo, enquanto tantos outros estão se retraindo. Não, isso é super interessante. A gente tem mais um pouquinho de tempo. Então, assim, se você me permitir fazer essa pergunta, o que que você acha que vem aí?
o que que você quer e o que que você acha. São duas coisas muito diferentes. Até pelo texto lá, a gente percebe que o que a gente quer é uma coisa, o que a gente gostaria que viesse, e o que você acha que vai vir de verdade. Você acha que vai. Vou reformular. Vai ter uma nova ordem. Quais são as pressões que você acha que vão ser boas, os lados que vão trazer inclusão, mais igualdade, maior investimento em desenvolvimento, e, por outro lado, onde é que a gente tem que estar atento para de onde é que vai vir o problema? Porque sempre tem problema, né? A gente estava falando aqui das coisas boas, de como é que os países estão respondendo a esse novo mundo, mas vai ter uma força necessariamente, como sempre, com tudo na vida, como todos os momentos da humanidade, vai ter uma força mais ali o dark side, né? De onde é que você vê que vem o dark side e de onde é que você vê que vem a força? A nova ordem, enfim, a nova ordem já está, né? É uma disputa de ordens, ou talvez uma sobreposição de ordens, ou Gramsci falava de um interregno, né? De um entre ordens. É, o velho ainda não morreu e o novo ainda não nasceu Nasceu. completamente. A gente está então a gente está nessas duas coisas. Eu acho que tem uma parte do que a gente vai ver, enfim, teoria de relações internacionais adora esses períodos entre, os períodos entre são os mais instáveis, É né? onde a gente adora analisar. É. E assim, ninguém aqui tem bola de cristal, eu já não me coloco Por nesse isso que lugar. aqui, a partir desse momento, tudo é achismo. Mas eu acho que assim, a primeira fonte de problema é a própria instabilidade. E isso é muito complexo, né? Essa insegurança jurídica e política, e diplomática, e de rituais, e de expectativas, e de identidades, é muito complicada. E porque ela está permeada desses realinhamentos, né? E também dessa incerteza. Eu acho que uma coisa que sim vai acontecer é que o governo de Donald Trump tem um pacote de coisas, né, de medidas que vão. A gente só está no mês 3. Pode ter certeza que vão ter Dia outros. 100. Dia 100. A gente vai ver repercussões de decisões que são tanto domésticas quanto internacionais ou intermésticas e que vai afetar o mundo tal como a gente conhece. Seja no campo da segurança, seja no campo da economia. Então, acho que aqui a gente vai continuar tendo uma, uma incerteza e uma dinâmica de relações internacionais em que há, né, uma iniciativa robusta dos Estados Unidos e depois resposta. Então a gente viu isso um pouco com as guerras, né, tarifárias. E isso gera, de novo, instabilidade e com Certeza. consequências, incertezas e com consequências muito reais na vida das pessoas, né? Para não dizer de câmbio. Mas não é só câmbio, né? Num país como o Brasil, o câmbio importa, mas também né, inflação, produtos, acesso, crise E de juros. energia. A gente pode ter. Juros aumentou no mundo em 3 meses, o que não tinha aumentado em 4 anos. É Exato. Então, muito. acho que a economia vai estar muito volátil. Já estava, né? Por outras razões, de novo, mais estruturais, e eu acho que isso vai permear as nossas relações internacionais, com implicações profundas, né? Também para o âmbito doméstico. Agora, tem uma coisa no campo das relações internacionais. Eu acho que a gente vai ver um mundo também mais instável no campo, no âmbito de conflitos, né? Porque, porque durante bastante tempo os Estados Unidos e as potências europeias, a Rússia um pouco, a China cada vez mais, estabeleceram regras que elas também interviam ou deixavam de intervir
ou pactuavam regimes de segurança, inclusive regimes, né, no âmbito regional, que permitiam uma certa expectativa de atores, né, que premiavam certos tipos de comportamento ou sancionavam outros tipos de comportamento. E hoje essas regras estão de perna pro ar, porque os Estados Unidos não vão mais ocupar o mesmo espaço, não da mesma maneira, então os antigos, os aliados, as pessoas que eram aliadas, de repente estão passando para um outro campo, tem menos certeza em relação a qual vai ser a política americana nos diferentes conflitos, e isso, né, gera incentivos para atores domésticos também, seja para continuar uma guerra ou começar uma guerra. Então, assim, vai ter repercussões aqui no âmbito securitário. Parte disso também dialoga com o que a gente falou, né? O subfinanciamento das instituições internacionais das Nações Unidas potencializa conflitos no mundo, né? Com mais fome, com mais, com menos acesso a medicamentos, vai ter disputa por recursos em vários lugares, e isso vai gerar conflito. E esses conflitos podem escalar, virarem regionais e depois internacionais. Então, assim, para não dizer da questão nuclear, que essa também depende um pouco, né, do xadrez ali É, dos comportamentos dos atores. Então a gente tem corrida securitária. A, eu nem falei aqui de Ucrânia e Rússia, né? Mas tem uma tendência que também está evidente de ressecuritização das relações internacionais, com mais gastos em defesa, sobretudo dos países europeus. E isso gera uma nova, né, os novos nacionalismos. E isso nem precisa de bola de cristal, né, para dizer, não, tá mas vai acontecendo. estar É no. real. Já está acontecendo. Mas a tendência é continuar né, e se fortalecer. Qual que é o espaço, então, para essas outras agendas, que são as agendas, bom, as agendas que me interessam mais como agendas de pesquisas, os temas sociais, a questão do desenvolvimento, a questão ambiental. É, eu acho que eles vão entrar nas frestas, mas são nessas frestas que, bom, primeiro são frestas necessárias, não tem como não falar da crise climática. A crise climática nos permeia a todos, nos afeta a todos. Ela vai ser, se a gente não se adaptar e se não se coordenar em nível internacional, a gente vai lidar só com os impactos e vai ter que lidar, né, é o paradigma do Rio Grande do Sul alagado, né? Esse é disso ou dos incêndios, né, incêndios florestais na Amazônia. Ou se planejar e se adaptar e se coordenar para ter as melhores capacidades, os melhores instrumentos de resposta, ou é, ter que lidar com as consequências depois. Então, eu acho que vai continuar e tem uma energia crescente, né, nas relações internacionais para discutir questões climáticas. São discussões muito difíceis, porque, de novo, não é só meio ambiente, é também economia, é também política, é também sociedade, mas eu vejo isso como inexorável. Essa agenda cresceu nos últimos anos e vai continuar crescendo e vai continuar mobilizando energia. E eu também acho que é um espaço de cooperação. É muito interessante ver os debates que se tem de novo sobre o posicionamento da atual política externa brasileira, e o seu alinhamento em relação a diferentes grupos, né? Ou a necessidade de se alinhar a um campo ou outro campo num mundo cada vez mais polarizado. E durante um tempo, eu acho que um debate um pouco mais simplista via o pertencimento do Brasil a um grupo como os BRICS como necessariamente antagonizar com o Ocidente, porque parte do Ocidente quer jogar esse jogo, né? Quer também transformar o grupo dos BRICS como antagonista, ou pelo menos parte dos países que estão ali dentro. É, e, e aí eu analisando, e acho que eu escrevi isso também em outras colunas ou em outros contextos, cooperação do Brasil com a União Europeia nunca terminou. Por mais que os nossos analistas falassem que a gente incentivar, né, ou participar fortemente dos BRICS, isso ia sabotar nossas relações com o Ocidente. Não foi o que aconteceu. Aconteceu. Não é o que está acontecendo e não é o que acontecerá. E parte disso é porque a cooperação também é funcional. Bom, primeiro parte disso porque eu acho que era uma análise errada sobre o que é como é que os países se comportam, né? E as alianças, e inclusive o direito de discordar, né? Dos amigos. A gente pode cooperar com pessoas que a gente não concorda É, 100%. E a União Europeia, os países europeus poderiam estar muito chateados com a posição brasileira em relação à Ucrânia, mas o Brasil ainda é um parceiro para tantas outras agendas. E vai continuar sendo. Naquele ano, no ano seguinte, a gente conseguiu assinar o acordo Mercosul-União Europeia. Quer dizer, é,
Isso para não dizer do aporte que os países europeus têm dado para, né, para o Fundo Amazônia, para a agenda climática brasileira. A gente tem muito espaço para cooperar com os países europeus, ainda que os países europeus estejam nas suas próprias crises, né, enfurnados nos seus próprios dilemas. Então, eu acho que, talvez com essa chave um pouco mais otimista, o meu ponto aqui eu acho que a gente vai continuar vendo cooperação. Cooperação econômica, cooperação técnica, cooperação ambiental, cooperação política. Tem um alinhamento né, de necessidades e vontades, e tem, da parte de vários países, médios, como o Brasil, e vários dos países europeus, é uma necessidade de trabalhar junto. E aí tem se falado muito sobre as coalizões, é, é, as coalizões que são pouco usuais, né? Os amigos pouco usuais, as coalizões de geometria variáveis. Não é necessariamente o que a gente pensou que seriam as coalizões que vão trabalhar juntos. Porque talvez a Mas gente estão estava dividindo o trabalhando. mundo também, mas estão trabalhando e vão Exato. trabalhar. Então, eu acho que é isso. A gente vai ver também a China. Eu espero. Aí eu espero. Aí é mais um esperado que um. Eu acho que a União Europeia vai normalizar mais a China. A gente está num momento interessante, porque tem uma parte securitização na competição com a China, mas tem uma parte que agora é absolutamente necessária. Os Estados Unidos já não é um aliado confiável. E É, se os países europeus não trabalharem em parceria com a China para várias das questões do multilateralismo, o projeto multilateralista da Europa, que sempre foi um projeto, né, apostar no multilateralismo, não vai vingar. Então, eu acho que a gente vai ver mais cooperação China e União União Europeia. Europeia. Eu não sei se isso é aposta ou é wishful thinking, mas O digamos que único problema dessa eu acho que é situação, necessário. o único problema dessa situação para mim é o fato da China também ter muita colaboração com a Rússia, que hoje em dia é o antagonista da Europa no palco militar, digamos assim, no palco Sim, físico. E aí sim. eu não sei até que ponto a China, porque a China sempre foi aquele lugar que você consegue tudo. Ela faz parceiro com todo mundo, ela fala com todo mundo, ela não se importa em falar com qualquer um, mas eu não sei até que ponto ela vai ter que escolher se fechar em algum lugar. Então, tá mandando tropas para a Rússia, mas também pode assinar um contrato com a Europa. A Europa vai aceitar assinar um contrato com a China, que manda tropas para a Rússia para lutar contra a União Europeia. Uma coisa, é um Depender como emaranhado eles complicado. empacotarem isso. Mas, de qualquer maneira, a China, esse era o ponto sobre a China. A China é absolutamente central É, no multilateralismo contemporâneo, na resolução das grandes problemáticas do século XXI. Não, não existe sem a China, é com a China. E isso é muito evidente na agenda que eu acompanho mais, que é a climática, mas é evidente em tantas outras. Então, bom, para o Brasil, a China é nosso maior parceiro comercial, então não tem nem o que dizer. é o maior parceiro comercial do mundo inteiro, menos da Europa. E era os Estados Unidos, que agora não é mais um parceiro confiável, né? Enfim, É. é uma coisa engraçada. Bom, eu vou te agradecer muito. Foi muito legal. Eu queria ficar aqui conversando mais uma meia hora, mas a gente não tem tempo. Brigadão, Laura. Pô, Imagina. quando quiser vir, só falar, se inscrever de novo, é capaz de eu te chamar de novo. Combinado, Tá bom? combinado. Muito obrigado mesmo. Até. Obrigada pelo convite. Até uma Tá bom. próxima. Valeu, gente. Muito obrigado por assistir. Curte, compartilha aí, vê os nossos textos, os textos da Laura no, no Interesse Nacional. E muito obrigado. Tchau, tchau.